eu quero trazer é o seguinte: em Israel, toda criança, a partir dos seus 8 anos de idade, ele sobe com os pais, principalmente o homem, né? Sobe com os pais para as festas de adoração em Jerusalém, né? Para adorar. Então tem algumas festas que são importantes em Israel, eram importantes em Israel, e as pessoas têm que se locomover das suas localidades em direção a essas festividades, beleza? Então ali eles iam em romarias, cantando, louvando a Deus, para chegar naquele lugar e prestar adoração ao Senhor, participar de uma jornada de dias ali, seja para apresentar os seus animais como holocausto, como oferta agradável ao Senhor, para participar na sinagoga, para comer o pão junto no sábado, no Shabá. Então, todo esse processo, né, acontecia em Israel. Bom, o templo já era um símbolo de orgulho para Israel. Era um símbolo de orgulho. Primeiro, quando Davi queria construir um templo, Deus não deixou, né? Aí vem o seu filho Salomão, constrói o templo. Davi preparou todas as coisas, construiu o templo. Foi um símbolo de orgulho para Israel, porque foi um templo maravilhoso, mas depois foi destruído com a invasão, né, dos babilônicos. E aí no exílio babilônico, isso era um motivo de choro para Israel, mas quando agora sai do exílio, né, e tem esse processo de reconstrução, com Zorobabel não dá certo, mas Israel passou por alguns processos, né, de revoltas, até chegar ao ponto que Herodes, quando Roma toma conta depois do movimento dos macedônios, Herodes foi convocado pelos romanos para que ele pudesse apaziguar os tumultos que estava tendo em Israel por conta da invasão dos romanos, da opressão, do domínio, né? Porque Israel queria liberdade religiosa, liberdade política, queria ser uma nação independente novamente, e não era. Mas aí o que acontece? Herodes chega com a proposta de pacificação, para não ter mais essas matanças, essas guerras que estavam tendo. Então ele chega com uma proposta diferente, e ele diz assim, é o seguinte: ele vai atacar aquilo que é o orgulho de Israel, a religiosidade. Então vamos promover uma situação, vamos dar liberdade para vocês religiosa, liberdade de culto. Então vamos agora edificar um novo templo. Vocês vislumbravam um templo maravilhoso, um templo de Salomão, mas agora vou dar a vocês um novo templo. E Herodes constrói um novo templo, né, doa mais uns acres de terra, aumenta aquilo lá, promove, né, um lugar de abastecimento em Jericó, que tinha sido destruído lá na época de Josué, mas foi reconstruído por Eliel. E aí ele reconstrói Jericó, coloca um templo em Jericó, mais 3.000 sacerdotes para poder assistir ao povo quando subia para Jerusalém, traz uma estrutura boa em Jerusalém. E outra coisa, Herodes falou, não vou contratar pedreiro que seja profano, eu vou treinar, né, 1.000 sacerdotes para que pés santos entrem no templo e não seja profanado. E isso conquistou o coração dos caras, isso conquistou o coração dos judeus. Opa, que legal. Mas continuou todo o processo, porque isso era ordenança de Deus, era lei, isso já era costume em Israel, já era tradição, as pessoas se deslocarem com suas ofertas. E aí, agora com a liberdade religiosa, o templo construído, o que os religiosos, os líderes pensaram? Vamos facilitar para o povo. O povo está vindo longe, cansado, traz a ovelha, traz o bezerro, né? Traz a pomba, traz a rolinha, para fazer as ofertas aí diante de Deus com os sacerdotes. Então, é o seguinte, ao invés de eles trazerem, nós vamos oferecer, vamos vender aqui, abrir o espaço no templo, ocupou um espaço no templo para poder comercializar essas coisas, para que eles pudessem chegar e ter essa facilidade de adquirir essas coisas sem precisar trazer. Então, eles escolheram um espaço. E qual que é o espaço? O espaço que é chamado Pátio dos Gentios, onde eram espaços que era liberado aos gentios, que não poderiam ter acesso dentro do templo, ou nem acesso à sinagoga, mas naquele espaço eles podiam presenciar, aprender, a vislumbrar a adoração ao Senhor, aprender com aqueles que eram do Senhor. Então o que eles fizeram? Tiraram a acessibilidade. A acessibilidade de um pagão, a acessibilidade de um gentil que não era judeu, de poder conhecer a respeito de Deus, tirar a acessibilidade, e esse lugar
né, criar um comércio. Aí chega o texto que nós vamos ler. Versículo 13 diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumira. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele respondeu: se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Amém? Então nós olhamos para esse texto chamado e conhecido por purificação do templo. Nós aprendemos a respeito do zelo, né, da verdadeira adoração por Jesus, a autoridade de Jesus como Senhor do templo, né, e o cumprimento da profecia messiânica, e também a necessidade daquele período da reforma espiritual, daquele contexto, que só Jesus, como o purificador de Israel, poderia estabelecer isso no meio do povo. Então havia um marco na história, havia um processo a partir da vinda de Jesus, agora depois da morte e ressurreição de Jesus, que havia um marco que ia mudar esse processo. O templo era o lugar do encontro. Era um lugar de encontro que eu não vou chamar, porque teologicamente eu não vou trazer um fundamento sistemático para dizer que o templo era um lugar assim, do encontro semelhante ao Éden. Mas como nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de encontro, porque Deus descia a encontrar com o homem, logo após a queda, Deus promove o encontro. E o templo é esse lugar onde as pessoas se locomoviam para encontrar, né, com Deus. E a Bíblia vai ver isso, você vai observar isso lá no tabernáculo, quando a fumaça estava no Santo dos Santos. Você vai perceber a presença de Deus no ambiente, porque era o lugar do encontro. E o nosso Deus é o Deus do encontro. Mas esse encontro naquele lugar, ele estava corrompido pelo processo. Então você vai ver que, por esse desejo de facilitar as coisas para os romeiros, para os adoradores que se deslocavam das suas regiões para Jerusalém, para adorar no templo, para encontrar com Deus, eles não encontravam, porque os próprios líderes corromperam o processo. Então, eles apresentam para aquele povo, eu gosto de dizer, eu gosto de chamar assim, né, como o evangelho da facilidade. Eles apresentam para o povo um evangelho da facilidade. E o evangelho da facilidade, se nós formos olhar para isso, e é isso que eu gostaria de trabalhar em 3 aspectos aqui, algumas lições desse texto, e a primeira dela é trabalhar dentro desse contexto que eu narrei aqui, da facilitação dos judeus para que os povos não precisavam trazer as suas ofertas e o seu objeto de adoração a Deus, não precisavam trazer, porque eles tinham lá para comprar no templo, para facilitar a vida deles. Usando essa visão, eu quero trazer a respeito de alguns aspectos do evangelho da facilidade, que não está muito distante dos dias de hoje. Também não estava distante nos dias de Jesus. Mas isso implica muito na nossa vida cristã, e da maneira que a gente olha o reino e olha também as missões. Da maneira que a gente olha aquilo que é a estrutura que Deus nos dá para exercermos todas as coisas que competem à sua vontade, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas, muitas vezes, nós agimos diante de Deus, fazemos as coisas de maneira equivocada, né? E o evangelho da facilidade é algo que está impregnado nos dias de hoje, mas de uma certa forma nós temos ouvido, aprendido, e isso também tem nos consumido. Porque de uma certa forma a gente se pega, né, equivocado em algumas
opiniões e algumas situações. Uma coisa que é interessante. O que é o evangelho da facilidade, que eu posso dizer? É toda a boa vontade humana. Toda a boa vontade humana de sugerir, de opinar a Deus qualquer coisa que Deus venha nos designar e nos convocar a fazer. Então eu tenho uma boa vontade. Qual que é a minha boa vontade? Opa, Deus me convocou para fazer tal coisa. Deus me chamou para cumprir um propósito. E Deus mostrou para mim um trajeto. Deus me direcionou naquele trajeto. Então, para cumprir um propósito, eu tenho a boa vontade de customizar isso e facilitar para que isso seja confortável para mim, porque dentro desse trajeto eu preciso entregar para Deus um resultado. O evangelho da facilidade nos faz olhar para o resultado. E nós perdemos dentro do evangelho da facilidade o caminho. O resultado não depende de mim e você. Quando Deus nos chama para alguma coisa, Deus já deu o resultado. Porque as missões que Ele nos convoca para cumprir, as missões é dele. Então o resultado já foi definido. Deus já tem um resultado. Amém? Deus é glorificado, independente de mim ou de você. Mas Ele nos dá o privilégio de passar pelo caminho. Há um caminho. E muitas vezes nós queremos customizar e facilitar o caminho, o processo desse trabalho. Nós queremos fazer isso. Isso é o evangelho da facilidade. Porque nós queremos o quê? Tranquilidade, customizar o processo, para que a gente não sofra o quê? No caminho. Porque muitas vezes o caminho que Deus traça para nós, ele é doloroso. Um exemplo. Deus nos dá um caminho para aprendermos com Deus a respeito do perdão. Amém? É um caminho. Nós temos um caminho. E o exemplo que Deus nos dá é a cruz do Calvário e Jesus perdoando os nossos pecados. Beleza? Mas aí nós aprendemos com Deus a respeito do perdão, mas quando nós tratamos com o irmão, dizemos assim uns para os outros, falando, isso é um jargão entre nós. Eu posso perdoar, mas não preciso caminhar. Isso é facilidade, porque eu quero o quê? Facilitar o meu processo. Eu não quero sofrer diante da relação. Beleza? Eu não quero sofrer. Então eu vou perdoar para obedecer. Então eu perdoando para obedecer é resultado. Mas o caminho que me transforma em relação ao irmão, eu não quero. Você entende o que eu quero dizer? O caminho que vai transformar o meu caráter, transformar a minha percepção e alinhar ela com a visão de Deus, eu não quero. Porque eu quero facilitar, porque eu quero entregar a Deus o resultado. Qual é o resultado? Deus, eu perdoei, mas eu não preciso andar. Você entendeu? Eu não preciso andar, não preciso me relacionar, não preciso sentar à mesa. E a gente esquece que Deus não é Deus. Deus não olha, não é que Deus não é Deus de resultado, mas Deus não está, quando Deus nos chama, Deus não está olhando para o resultado, Deus está nos chamando para o caminho. O caminho de Emaús. Amém? Porque na facilidade do Evangelho nós vamos perdendo algumas sensibilidades. Veja bem, os discípulos no caminho de Emaús andou com Jesus em todo o processo. Agora, quando Jesus foi à cruz do Calvário e foi sepultado, eles perderam o quê? A esperança. E aí estavam em direção a Emaús, e qual que era a conversa? A conversa entre eles era uma conversa sem esperança. Jesus morreu. Jesus se aproxima deles, eles não conseguem ver Jesus com propriedade. Jesus na sua melhor forma, eles não conseguem ver, não conseguem perceber, mas eles estão o quê? Olhando para a desesperança, desacreditado. Porque eles queriam um resultado, mas não prestaram atenção no caminho. Jesus avisou, Jesus falou, Jesus mostrou. O Evangelho vai nos dar essa visão. O texto em João vai mostrar, o Evangelho vai mostrar que Jesus, uma parte do Evangelho, ele começa a falar acerca da sua morte e ressurreição. Os discípulos que andaram com Jesus nunca prestou atenção o quê? No caminho. Mas eles olhavam para um resultado. Então, o resultado disso é uma facilidade, porque a gente quer estar muito focado em resultado e a gente perde essa percepção, né? E para ter o resultado, a gente vai facilitando a nossa vida cristã. A gente vai customizando ela. Vai facilitando alguns processos, porque nesses processos a gente não quer o quê? Sofrer. A gente não quer sofrer dores que as relações nos trazem. Porque o caminho que Deus nos oferece é o caminho de relações.
Amém? Então veja bem, e quando os discípulos estavam lá no caminho, Jesus conversando com eles, onde que ressignificou a visão deles a respeito do reino, das coisas e de Deus? Onde que ressignificou? Na mesa, na relação, no partir do pão. Aí, quando ele partiu o pão e deu graças, por isso reconheceram o Senhor, e eles diziam, por isso que quando ele dizia, o nosso coração ardia. Você entendeu? Então tem alguns aspectos na nossa vida cristã que precisa ser ressignificado. Porque, na verdade, quando a gente vai olhando para esse contexto de facilidade, a gente vai se deparando também com aquilo que é a justiça própria. Veja bem, o que é a justiça própria? A gente vai excluindo algumas pessoas para se relacionar no processo. Então Deus nos designa para uma missão, para um propósito, para a vida cristã em si, para anunciar e ser referência ou revelação de quem Ele é. Então a gente não tem escolha, amém? Porque uma das coisas que a gente aprende, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos dá segurança, uma segurança para que nós sejamos expostos, porque na verdade o Evangelho nos expõe. O Evangelho mostra o pior de nós, mas de uma maneira segura, amém? Que o Espírito Santo age diante de nós. Como isso, Orlando? Lembra de Paulo repreendendo Pedro? Amém? Paulo repreendendo Pedro, está narrado nas Escrituras. Opa, Paulo repreendeu Pedro. É o cara, o Pedro. Pedrão, Paulo repreendendo Pedro, quando estava lá com os gentios e tal. Por isso está narrado nas Escrituras. Está narrado. É uma exposição de uma relação, de um concerto que houve ali. E na nossa vida tem coisas que vão ser expostas a partir do encontro com o Evangelho. Amém? Então o que acontece? Essas exposições são necessárias. Então tem situações que nós vamos aplicar a justiça própria, porque muitas coisas nós não queremos nos expor. Por que nós não queremos nos expor? Porque na verdade nós não queremos revelar quem somos e de onde nós saímos, de onde nós viemos, de onde Deus nos tirou. E muitas vezes isso é importante para que o outro também seja alcançado e seja trabalhado no seu caráter, porque você vai ser uma referência de quem Deus trabalhou. Esse é um processo. Mas a facilidade que nós buscamos no Evangelho nos rouba isso. Porque muitas vezes o Evangelho nós usamos para quê? Nos proteger. Um exemplo. Nós não queremos que os nossos filhos lidem com certos assuntos hoje em dia. Porque nós queremos tirar eles dos assuntos. Mas não queremos assumir a responsabilidade de ensiná-los a enfrentar o assunto. Você entendeu? Na verdade, nós precisamos, a partir do Evangelho, expô-los aos assuntos complicados que a sociedade nos traz, ao invés de protegermos eles diante desses assuntos. Eles precisam ser formados dentro do Evangelho para enfrentar esses assuntos de uma forma sábia, né, coerente e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós queremos uma facilidade, proteção. Nós queremos proteção. E uma coisa que o Evangelho nos dá é segurança. Segurança para expor aquilo que precisa expor da nossa vida. Amém? Está entendendo aí? Está acompanhando o raciocínio? Beleza. Então vamos aí, vamos caminhando. Então veja bem. Então o Evangelho da facilidade vai nos trazer a busca do benefício próprio, né? Eu só sirvo ao irmão se for tranquilo para mim. Beleza? É o benefício próprio. Eu só vou servir ao Senhor, dona Flor, eu só vou andar uma milha com você se ficar tranquilo para mim. Se pesar para mim, eu não ando. Você entendeu? E é uma dificuldade, porque isso não é o que Jesus nos ensina. Então, na verdade, o Evangelho nos confronta de uma vida totalmente abnegada, altruísta. Nós precisamos olhar para o outro, independente que essa relação entre nós vai causar. Nós aprendemos isso com Paulo. Eu peguei o final do estudo, mas eu creio que o Paulo falou muita coisa que encheu o coração de vocês, que trouxe uma direção do reino. Eu vou assistir depois na edição dos vídeos, né? E vou ser edificado. Mas eu quero dizer para você, tem muitas coisas, ações na nossa vida que nós fazemos nessa relação uns com os outros, que nós podemos dizer, eu estou perdendo, mas nós não estamos perdendo. Na verdade, nós estamos deixando de ser quem nós éramos
para ser quem Deus quer que nós sejamos no processo. E muitas vezes nós buscamos facilidade, né, diante de Deus com o Evangelho, que nos rouba essa percepção, essa sensibilidade de ser o que Deus quer que nós sejamos, de nos tornar aquilo que Deus quer que nós nos tornemos, para realmente flexibilizar o processo e dizer: Deus, por aí não, porque por aqui dói no processo. Veja bem, é igual que você tem uma relação, porque o Evangelho vai nos levar para um caminho, né, que vai trazer frustrações. Muitas frustrações. Na vida missionária você vai ter muitas frustrações. No pastoreio você vai ter muitas frustrações. Na vida ministerial você vai ter muitas decepções. Terá alegria? Tem. Decepções? Tem. Na vida cristã a gente tem. Mas isso não pode roubar de nós o privilégio de poder caminhar independente das frustrações e decepções que nós vamos ter no meio do caminho. Isso não pode roubar o amor que eu tenho por você nas relações para poder continuar andando com você, independente que você me decepcionou ou me traiu no processo. Isso não pode roubar. Mas a facilidade vai roubar isso de mim. Você entendeu? Porque muitas vezes eu não quero mais sofrer com a dona Marilúcia. Né? Nós tivemos um arranhão, ela falou: não gosto mais do pastor Orlando. Né? Eu também não gosto porque a dona Marilúcia é dura. Então, beleza. Opa. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Não passa disso. Porque a gente não quer mais sofrer, se entregar. Irmão, independente daquilo que acontece, dos arranhões que acontecem, a gente se entrega um ao outro, confiando novamente, crendo que esse é o processo que Deus nos deu. Porque há o encontro que nós precisamos ter. Porque o nosso Deus é Deus de encontro e nós agora nos encontramos com Deus uns com os outros. Nós precisamos uns com os outros. E é nesse encontro que nós encontramos a Deus. É nesses arranhões que é necessário. Então, se olhar para Cristo na cruz do Calvário, você vai ver o Cristo cuspido, humilhado, mas também entregue totalmente a todos aqueles que humilhou, né? Porque dentre eles havia os seus eleitos. Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Então, e a Bíblia fala que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, nós tenhamos aqui, então, no sentido que eu disse de justiça própria, nós perdemos essa percepção da justiça de Deus. E aí, de um tempo para cá, a gente vai vendo muito isso a respeito do pensamento da sociedade em relação à justiça de Deus. Nós queremos que Deus haja conforme a nossa visão de justiça, e a justiça de Deus é totalmente da nossa. A percepção, nós não temos uma percepção, a mente de Deus, a maneira que Deus pensa em relação à sua justiça. E uma delas é como Deus elege os seus eleitos. Qual o critério? Amém? E a Bíblia vai falar: Deus é injusto? Não, de maneira nenhuma. Mas qual o critério? A gente não sabe, porque é dele. Amém? Cabe a nós obrigado, Deus. Louvado seja o seu nome. Obrigado por me incluir nesse processo. Então, isso vai nos dando uma outra percepção dentro dessa questão que eu estou dizendo do Evangelho da Facilidade. Porque o Evangelho da Facilidade, ele nos tira a visão do quê? Do compromisso. Do compromisso com a salvação. O que é o compromisso com a salvação? É desenvolver a minha salvação. Beleza? Eu preciso desenvolver a minha salvação. Então, eu olho para a salvação, né? Para desenvolver, eu preciso promover esse encontro da relação, do amor, do altruísmo, de andar junto com o meu irmão, pagar esse preço. Eu preciso desenvolver, eu preciso ser moldado, transformado, né? Eu preciso fugir dessas facilidades que a vida nos traz, porque eu preciso ser confrontado por esse Evangelho, moldado no caráter que Cristo me traz. Então, o Evangelho da Facilidade me rouba esse compromisso que eu tenho com a salvação. E aí nós desenvolvemos uma vida cristã e uma vida de evangelização, oferecendo salvação para as pessoas. Não é assim que nós fazemos? Nós chegamos às pessoas, anunciamos o Evangelho e oferecemos salvação para elas. Amém? Nós oferecemos salvação para elas. Quem oferece salvação é o diabo.
Amém? E quem opera a salvação é Jesus. Oferecer é sedução. Operar é compromisso. Então, a melhor comunicação daquilo que é a ação de Deus na vida de um homem e da salvação em Cristo Jesus é você ter um compromisso com a sua salvação e desenvolvê-la de uma forma que ela grite, que ela fale, ela comunique ao outro, né, a sua responsabilidade nesse processo, do que oferecer uma coisa que você não pode dar. E aí isso nós estamos vendo hoje, né, muito forte nos dias de hoje, porque nós estamos oferecendo coisas que nós não podemos dar. Oferecemos salvação, oferecemos milagres, oferecemos cura, oferecemos renovo, oferecemos coisas que Deus não deu autoridade para nos dar, para fazer. Mas se nós tivermos o compromisso no processo da salvação, desenvolvendo isso, essa é a voz que vai ecoar no coração daqueles que vão ver o nosso testemunho diante desse mundo. Então, seguindo o texto, Jesus chega nesse ambiente, vendo toda essa realidade, ele vai lá e derruba as barracas dos comerciantes. Derruba tudo, né? Chacoalha lá, como nós dizemos assim, Deus está chacoalhando a figueira lá na casa de operação. Ó, Deus está chacoalhando, está descendo a chicotada na rapaziada aí. E aí, no outro dia, sai 4, 5 embora e a casa fica uma bênção novamente, né? Então, o que acontece? Nós olhamos para isso e Jesus chegou naquele ambiente, né, purificando o templo, né, promovendo novamente a acessibilidade, mas interrompendo o processo. Que a partir dali, daquele momento, quando Jesus fala que agora, né, quando ele diz que vai derrubar o templo, em 3 dias ele levantará, ele está falando o quê? Da sua morte e da sua ressurreição. Mas ele está dizendo o seguinte, que até aquele momento, todos aqueles que eram senhores do templo, né, que coordenavam o templo com a sua boa vontade de fazer algo para Deus, para agradar a Deus, mas fazendo do seu jeito, de uma forma fácil, amém? Corromperam todo um processo que Deus estabeleceu. E corrompendo esse processo, o que acontece? Deus deixa de ser o Senhor do templo. E aquele lugar deixa de ser o lugar do encontro com Deus. Então, como é que nós temos um lugar que encontra com Deus, que nós dizemos que é o templo de Deus, sendo que Ele não é dono desse lugar? E aí o salmista vai dizer que Deus não habita em templos que foram feitos por mãos humanas. E aí Jesus vai mudar a esfera do processo. Agora Deus não se encontra no templo, na estrutura, mas Deus habita em cada um dos seus eleitos. Amém? Deus habita em nós. Então cai por terra o altar, cai por terra o lugar santo das cadeirinhas dos santos, né, dos camaradas, cai por terra muitas realidades que nós usamos hoje como jargões religiosos. Cai por terra isso. Porque Deus habita em mim e em você, no encontro. No encontro onde Deus estabelece agora dentro de nós, a partir do seu Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, que somos nós, né? E é nesse conjunto de obediência a Deus, nós nos formamos a igreja, amém? E comunicamos o reino de Deus aonde que nós nos reunimos, em nome dEle, né? Falando dEle, para a glória dEle, e comunicando que Ele é Senhor da nossa vida, amém? E agora nós temos, né? A nossa vontade não é mais a nossa vontade, a nossa direção não é mais a nossa direção, nós seguimos a vontade dEle e a direção dEle, Ele que domina, Ele que tem todo o domínio e todo o processo sobre nós, né, para cumprirmos aquilo que Ele nos arregimentou para fazer, né? Então isso, Jesus vai mostrando isso, né, que agora acaba esse período onde a estrutura é o lugar do encontro, mas Deus se encontra no templo, e aquilo que nós chamamos de igreja é esse lugar do encontro. Então, dona Flor, o que Deus fez conosco? Deus pegou eu e você, que era 2 pecadores, né, sem vergonha, e Deus decidiu falar assim, eu vou habitar na dona Flor de Lis, habitar no Orlando, né, esses camaradas que era sem vergonha, pecador, né, e um Deus santo preferiu morar em nós. E aí nós, alcançados por essa graça, entendidos dessa palavra, nós
abrimos nosso coração para obedecer ao Senhor em tudo na nossa vida. Ele é Senhor da nossa vida, Senhor do nosso bolso, Senhor do nosso coração, Senhor da nossa vida. E agora nós seguimos diante dessa palavra, seguimos nessa ordenança que Ele nos deu. E agora, junto com você, nós comunicamos a grandeza de Deus e glorificamos a Deus em todas as ações que nós venhamos fazer, né? Não buscando facilidade, mas sim sendo confrontados pelo Evangelho dia a dia, mudando a nossa atitude, né, a partir do Evangelho, e não se preocupando, porque o Espírito Santo nos assegura que muitas coisas que vão ser expostas, nossas coisas que vão estar em exposição, estão seguras nele, porque isso é para cura e para transformação. Amém? Não só nossa, mas do outro. Então, outra percepção que a gente precisa olhar para esse texto e dizer é que tudo que Deus faz, amém, na nossa vida, Ele não faz pensando em nós sozinho. Então, essa relação, a partir desse momento que Jesus é o marco dessa transformação, onde Deus habita em nós, então, tudo que nós fazemos não é para nosso benefício próprio, né? Isso favorece um corpo, favorece uma comunidade, beleza? Então é o seguinte, as pessoas olham para Deus e falam assim, ó, eu tenho uma vida individual com Deus. Não. Agora, tudo que acontece comigo, isso, né, recai sobre o meu irmão. Então, se o dinheiro que eu tenho, ele é favorável para mim, me atende, mas atende também a minha comunidade. Se não é a minha comunidade, atende outros povos que necessitam dele. Então a gente se reparte. Então nós nos tornamos uma comunidade que se reparte, né? Nós nos tornamos uma família sentada à mesa que reparte o pão uns com os outros, comunicando as grandezas de Deus sobre todas as coisas, a soberania de Deus sobre todas as coisas, e uma coisa que não era vista no templo lá em Jerusalém. Por quê? Porque eles buscavam facilidades para adorar e promover a adoração, tirando a acessibilidade dos que precisavam ouvir e do que precisavam chegar. Então, a nossa vida cristã, ela é uma promoção, né, do Evangelho, dando acessibilidade para todos aqueles que precisam chegar. Amém? Então, eles precisam chegar. E eles vão chegar a partir de quem? De você. Então, por isso que tudo que acontece da parte de Deus na sua vida, não é só para você, né? Beneficia o outro que precisa chegar. E ele vai chegar a partir de quem? De você. A partir do nós. Amém? E aí é nesse encontro que nós nos encontramos com Deus e Deus é glorificado também. Amém? Que possa encontrar com você, o Espírito Santo possa encontrar você com essa palavra. E é isso que Deus tinha no meu coração para compartilhar com você. Amém? Deus o abençoe.